Oi! Por que a gente repete os mesmos erros? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Hannah. Eu sou Sati. E esse é o canal Calma aí. Sua dose de psicologia diária. Uma pergunta que todo mundo já se fez uma vez na vida, né? Por que eu cometo sempre o mesmo erro, meu Deus? Por que eu tô fazendo sempre tudo igual? Por que eu tô sempre errando do mesmo jeito? E hoje a gente veio aqui para tirar um pouquinho da dúvida de por que a gente às vezes acaba cometendo erros muito parecidos, né? Será que é porque eu sou burra? Não, não é porque você é burra. Fica tranquila que tem explicação do porquê e junto com isso vai ter uma diquinha de como já começar a melhorar essa repetição de erros aí. Vem com a gente. Então todo mundo tem aquele erro que comete com frequência, né? E que a gente não entende muito bem. Então por que eu me relaciono sempre com esse tipo de pessoa? Por que nas discussões eu sempre ajo dessa determinada forma? O que acontece para eu sempre cair no mesmo buraco, né? E isso acontece, gente, porque a gente repete o que a gente conhece. Tudo que a gente faz dentro de um processo e dentro de um caminho. Quando a gente fala desses erros, a gente está falando de um caminho que a gente já conhece, que a gente já sabe onde é que a gente vai chegar. E aí, quando a gente vai pensar no nosso cérebro, né? Ele sempre vai buscar o que é familiar. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com associação, né? Ele vai sempre associar a arquivos que a gente já tem guardado nele. Então, para eu associar, eu necessariamente tenho que comparar com algo que eu já conheça. Logo, eu sempre vou buscar o que é familiar. Por isso que a gente acaba criando alguns padrões, né, de erro e de comportamento. Porque a gente sempre vai para o que pode ser desconfortável, mas é um desconfortável conhecido. Olha que interessante. Lá no córtex parietal do nosso cérebro é onde acontece essa elaboração do erro. Então chega a informação lá e ele dá uma sensação na gente de que, epa, aconteceu alguma coisa. Sabe aquela agonia que a gente sente, aquela sensação chata, misturada com um monte de coisa que a gente sente quando a gente erra? Pois é, acontece lá. E aí o que nosso cérebro faz? Poxa, eu não quero ficar sentindo isso. Então, por medo de sentir pior, eu vou onde eu já conheço. Então é desconfortável, é chato, mas tem mais chances de eu sobreviver de alguma forma aqui, porque eu já sei como é, né? Eu já sei que eu sobrevivi uma vez, não tem problema eu sobreviver de novo. Então ele acaba pegando esse atalho para tentar, né, fazer o que tem mais chances da gente sobreviver. E isso acontece justamente porque a nossa tendência natural é de ir pelo que é mais seguro. Se a gente pensar, isso tem uma lógica de sobrevivência, né? A gente quer o que é mais seguro, o que tem menos riscos. E justamente por isso é quando a gente vai repetindo esse caminho que a gente já conhece. Porque se eu já conheço, eu sei que apesar de não ser o ideal, é um caminho que vai chegar a um determinado objetivo e que eu vou sobreviver. É quase que uma sensação de sobrevivência, né, Sadi? Eu vou chegar no final. Exatamente. Então, mesmo sabendo que, né, a gente sabe de maneira racional que aquele caminho não é o ideal, mas eu já conheço aquele caminho. Eu já me sinto em algum nível segura com ele. E aí a gente acaba caindo num ciclo. A gente já falou de vários ciclos aqui juntos, né? E falando da terapia cognitivo-comportamental, quando a gente vai pensar no ciclo do erro, ele tá numa família parecida com outros ciclos, que é basicamente o quê? Acontece uma situação, a gente tem um pensamento automático negativo, geralmente, né? Que é algum medo, alguma crença que a gente tem alguma insegurança sobre aquilo ali. E aí a gente faz um comportamento. E geralmente quando a gente faz esse comportamento, a gente reforça esse mesmo ciclo. Então a gente fica rodando ali, meio que quase correndo atrás do nosso próprio rabinho. E aí o que acontece? Isso fica automático. Porque nosso cérebro aprendeu. Ele já pegou essa trilha e agora vai ficar repetindo, 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 mesmo entendendo que ali não é o ideal, né? Mas entendendo que eu já passei, eu já vivi e esse pensamento automático negativo tem muita força. Então, vamos parar logo com ele, bora fazer alguma coisa, mesmo que isso signifique que eu acabe caindo nesse ciclo novamente. Exatamente. E aí, como é que isso acontece de maneira prática, né? Acontece alguma situação que eu sinto um desconforto. Então, por exemplo, eu entrei no ambiente e a pessoa não respondeu meu bom dia. Né? E aí, isso ativa um pensamento automático por conta desses processos das crenças de que eu sou rejeitado, as pessoas não gostam de mim, né? E aí, me sinto triste e tenho uma reação. Então, vamos dizer que eu
tem uma reação ali de parar de dar bom dia quando eu entro nos lugares. Então eu evito fazer isso. Consequentemente, isso também vai ter uma reação, né? Eu vou ser vista de fato como uma pessoa mal educada. E isso pode gerar uma rejeição, de fato, que era o que eu estava com medo, que era o que eu estava tentando evitar. E isso, né, de maneira repetida, acontecendo várias vezes, como o Sadi falou, isso vai criando um hábito, né? Eu vou criando um caminho no meu cérebro que vai se entendendo que isso é o que acontece sempre. Então a gente vai reforçando esses padrões. Eu quero que vocês pensem aí na metáfora de trilhas. Então vamos dizer que esse caminho é um caminho que a gente faz sempre. Se é um caminho que a gente faz sempre, a gente está ali numa mata, a gente faz sempre o mesmo caminho, aquele caminho vai começando a abrir, né? Então a mata vai diminuindo, a gente começa a ver areia e começa a ser um caminho mais simples de ir, porque já está aberto. Então, quando eu volto ali e eu tô para escolher um caminho, eu vou pelo caminho que é mais fácil. Eu vou pelo caminho que já está aberto, escancarado. Mas tem um outro caminho do lado, que é um caminho que tá uma mata um pouco mais fechada, que tá um pouco mais difícil de andar. Então eu evito ir por ele. Quando a gente fala das nossas crenças, é basicamente isso. A gente escolhe o caminho que já está aberto, mesmo a gente sabendo que o resultado dele não é tão positivo assim quanto o outro caminho que a gente vai ter que desbravar. Perfeito. E esse caminho, essa trilha aberta que Hannah traz, é exatamente as crenças, né, e valores que a gente vai criando durante a vida. Então começa lá na infância, gente. Então quando a gente para pensar assim, eu tô repetindo o mesmo erro, tô fazendo tudo igual, eu não aprendo. Calma. Imagine que você tem 30, 40 anos reforçando esse caminho, abrindo essa trilha. Então é claro que ela vai estar muito enraizada, ela vai estar muito reforçada. Reforçada pelo fato de que você sobreviveu, reforçada porque, por mais que não seja a melhor paisagem ou o melhor destino, você já sabe o que vai encontrar lá no final do caminho. Vai estar reforçada por questões de ego. Poxa, é tão difícil a gente assumir, admitir que a gente está trilhando um caminho errado o tempo todo, sabendo que ele está errado. Então, nosso ego também tenta proteger a gente nessa construção dessas crenças. Então, quebrar crenças, quebrar ciclos é muito complicado, porque a gente está falando de uma produção de muito tempo. Uma produção muito, muito fortificada, né? Como a base de uma casa. Ela é muito sólida. Então, é óbvio que vai dar muito trabalho e vai ser muito desconfortável começar. Então, essa trilha fechada, a gente vai ter que prestar mais atenção, como a Hannah falou, então é muito desconfortável começar ela. Porque a gente vai ter que ficar, né, batendo em galho. Olhando o que está à nossa volta. Olhando o chão, prestando atenção em tudo. Então esse desconforto inicial é o que geralmente faz a gente falar, não, deixa quieto, deixa eu ir por aqui mesmo. Até porque o outro caminho a gente já sabe o que tem, né? E quando a gente vai falar dessas crenças que Sati acabou de comentar, a gente tá falando que a gente... Vamos imaginar que eu tô com óculos aqui, né? E essa lente, ela tá suja. Todo mundo tem um óculos, todo mundo tem suas próprias lentes, né, Sati? Essas lentes, elas são nossas crenças, né? As coisas que a gente aprende sobre o mundo, as questões culturais, né? O ambiente que a gente vive. Então, a gente vê o mundo através das nossas lentes, cada um tem as suas. Mas, às vezes, essas nossas lentes, elas estão sujas, elas estão distorcidas. E a gente acaba vendo o mundo de uma maneira um pouco mais intensa ou negativa do que de fato é. Isso vai fazendo com que a gente vá reforçando justamente esses comportamentos e a gente entra nesse processo de confirmação, né? Então a gente vai confirmando aquilo que a gente tem receio, justamente porque a gente se comporta de maneira congruente com isso. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? Eu acho que eu vou ser rejeitado, eu acho que eu sou rejeitado, eu paro de dar bom dia e aí, de fato, eu sou vista como uma pessoa não educada, né? Ou como uma pessoa não tão bacana e eu reforço isso. Necessariamente a gente cria as situações e os aspectos para confirmar. Olha, realmente eu sou oficialmente rejeitada. Então é muito complicado a gente quebrar esses padrões, né? E na cognitivo-comportamental, o que vai acontecer para a gente conseguir quebrar esses padrões? Primeiro passo é a tomada de consciência, né? A gente sempre fala que o primeiro passo é entender que você tem um problema, a gente conseguir identificar onde estão esses problemas, identificar inclusive que às vezes o padrão do erro, né, a repetição do erro, a gente acha que é uma coisa menor, mas ela está amplificada em outras coisas, porque o padrão do erro é muito mais do que, por exemplo, eu me sentir rejeitada e parar de dar oi. Tá muito mais fundo nisso, então o padrão vai estar em outras coisas que a gente ainda nem percebeu que também está. Então, tomar consciência é um processo inicial que já vai dar aquele start da gente conseguir identificar onde é que a gente quer trabalhar.
E aí, quando a gente entende isso, a gente vai lá olhar nossos gatilhos, que são exatamente aquelas situações, aquelas vivências, aquelas experiências que vão deixar a gente um pouco mais vulnerável, porque são os lugares que a gente se sente mais desconfortável, né? Sim. E lembrar disso é importante, porque quando a gente percebe o que desencadeia, né, esse nosso comportamento, a gente pode se preparar um pouco melhor para eles, né? Vamos pensar que você percebe aí que seu comportamento, seu erro, né, vamos falar assim, que você seu caminho aberto, seja de responder de maneira muito intensa ou agressiva em algumas situações. E aí você começa a perceber que seus pais são um ponto de gatilho para você. Sempre que você vai ter uma conversa com seus pais, você acaba tendo um comportamento disfuncional, um comportamento mais agressivo. O que é que significa? Que quando você for ter uma conversa com eles, você vai precisar ter mais atenção. Então você vai precisar escolher o momento para fazer isso, estar em um bom dia para fazer isso, pensar no que você quer falar, pensar nesse contexto, ter alguém ali que te ajude, justamente para que você não vá para esse lugar, né, de uma resposta mais agressiva, que é o que você não quer reforçar. E aí a gente vai pro quê? O que que vai tornar essa resposta agressiva? O que que vai evocar esse erro? Geralmente é um pensamento automático negativo. Ou seja, o que é um pensamento automático negativo? A gente já falou aqui. É aquele pensamento que vem rápido e ele geralmente está ligado a uma resolução ruim. Ou seja, meus pais nunca me ouvem, ninguém nunca me ouve, eu sou rejeitada. São pensamentos assim que têm uma carga, um peso que é complicado da gente conviver. Então a gente tem que começar a aprender a questionar esse pensamento. Então, tudo bem, pode ser que meus pais tenham dificuldade de me ouvir, que eles achem que eu não estou sendo coerente. Pode ter uma verdade no pensamento, mas ele não é da maneira que ele se apresenta. Porque se, vamos supor, ele fosse real, ninguém nunca me ouve, todo mundo me rejeita, aí tudo bem evocar essa sensação de revolta, de chateação. Mas, na verdade, o que traz essa revolta ou esse isolamento vai ser a ideia de que todo mundo está fazendo, de que tudo está acontecendo dessa maneira. Então a gente precisa aprender a questionar esse pensamento. Exatamente para cortar esse automático, para a gente, epa, peraí, não é sempre assim. Se eu me preparar, como Hannah trouxe muito bem, meu resultado pode ser diferente. Então, não quer dizer que nunca me ouvem. E aí, quando a gente vai pensar mais nisso, a gente vai começar a tentar fazer experimentos, né? Como Hannah já trouxe alguns exemplos de experimentos. Então, quando eu vou conversar com meus pais, eu sempre acabo brigando. O que seriam experimentos? Vou tentar fazer como Hannah disse, vou escrever o que eu quero falar, vou pedir ajuda, vou ensaiar na terapia como eu posso trazer e evocar essa conversa. Vou tomar um cuidado, porque vamos lá. Se eu sempre acho que a pessoa briga comigo, eu evito a conversa, certo? Então eu só vou ter a conversa quando não tem mais jeito. E aí, quando não tem mais jeito, gente, a gente já tá, né, nas tampas com a pessoa. Então, o que eu posso fazer também como experiência? Tentar evocar a conversa, puxar o assunto antes de eu chegar no meu limite, antes de eu chegar naquele excesso. E a partir daí a gente começa a entender que é um ciclo que demora, que requer esforço, que requer engajamento. E quebrar ciclo é muito desconfortável. Então, assim, é importante que você tenha paciência com o seu processo. Que você tenha acolhida com o momento e o tempo que você está fazendo as coisas. Por isso que é tão importante a gente ter alguém que a gente confie, né, como um profissional de psicoterapia, para poder colaborar com a gente, pra gente ir achando quais batalhas a gente vai lutar primeiro. E para que a gente possa construir esse caminho, né, com alguém ali auxiliando, porque de fato é muito difícil. E por esse caminho do desconhecido, né, gente? Mudar esse padrão de erro é difícil porque dá medo, né? O desconhecido assusta. A gente muitas vezes não sabe o que tem lá do outro lado. Mas uma coisa é certa, a gente sabe o que tem na trilha aberta. A gente já foi pra trilha aberta várias vezes, não vai ter nenhuma grande surpresa lá. Por mais que pareça, em algum nível, tenha um conforto, mas não é de fato confortável quando a gente pensa nos nossos objetivos, no que nos guia, no nosso sentido, nossa direção. Por isso que é tão importante abrir essas novas trilhas. E um lembrete muito importante, à medida que a gente vai por essa trilha fechada, que a gente vai fortalecendo esse caminho, a gente vai abrindo essa trilha também, né, Sati? A gente vai fortalecendo esse novo caminho, esse caminho mais funcional, até que em algum momento seja mais fácil ir por aquela trilha nova. E até que a gente tenha mais caminhos para seguir, né? Não só pensando numa mudança radical de só ir na trilha nova, mas a gente poder olhar para dois caminhos e falar, eu posso ir pelos dois, tudo bem.
Exatamente. Então, é justamente isso que a gente quer que você perceba, né? Que o seu erro, a gente está falando de um caminho que já está aberto. Mudar esse caminho é difícil, é preciso, de fato, muita consciência desse processo. E é atenção, de fato, é um processo, é um cuidado que a gente vai tendo aí. Espero que você tenha conseguido pensar um pouco sobre esses seus caminhos aí, que você olhe o erro como algo, sim, pra gente ajustar, mas não pra gente se culpar. Com menos culpa, com mais curiosidade em relação a esse erro. Não com aquele peso de que, olha, que frustração, que chateação. Vamos olhar com um pouquinho mais de curiosidade também? Espero que isso tenha ajudado vocês, né? Conta pra gente quais são os erros que você costuma ir, né? O que você costuma repetir, quais são esses caminhos que estão abertos aí. E a gente se vê no próximo vídeo.